mais lindas desse meu coração. Quero partilhar aqui uma coisa com vocês que me aconteceu aí desses dias. Então, eu, por norma, consigo lidar bem com as situações, não é? Não são todas as situações do dia a dia que estremecem aqui ou que me afetam. Mesmo que o meu entorno esteja um caos, eu, por norma, consigo ter isso mais equilibrado. Isto, claro, foi uma coisa que eu fui desenvolvendo à medida que eu fui caminhando para dentro e fui compreendendo os meus processos e o dos outros. Então eu não trago as coisas para mim como se o que o outro dissesse, o comportamento do outro tivesse a ver comigo. Mas lá está, não é? Nós somos seres humanos, estamos aqui neste planeta e nós temos sempre que contactar com várias experiências, porque nós vamos ter sempre muita coisa para processar e trabalhar. E temos que lidar com a dualidade, temos que lidar com várias energias e nem sempre é leve. E eu nesse dia senti que eu estava a ter uma experiência, mas que não estava a ser leve para mim. E vocês sabem que há sítios e há pessoas que nós temos que conviver com elas, não é? Se não for todos os dias, grande parte dos dias que temos que viver com elas. Seja porque vivemos com elas, seja porque trabalhamos com elas, seja porque temos parcerias com elas. Aliás, tudo são parcerias, não é? Mas por vários motivos, seja porque são nossos familiares, seja o que for. E então, essa experiência com essa pessoa não estava de facto a ser leve, estava a mexer ali comigo. E eu depois, quando, né, no final, quando me consegui afastar da situação, eu faço esta avaliação. Porque é muito importante nós olharmos para nós, para os nossos sentimentos, para as nossas emoções. E não fazer como nos ensinaram, que é fazer de conta que isso não é nada. Deixa, não é? Então é como se os teus sentimentos não valessem nada. E tu sais por aí fora, tipo, cheio de lixo emocional, que não resolveste, porque tu não olhas para as situações. E eu percebi, de facto, que eu é que estava a colocar peso naquela experiência, naquela pessoa, né? Naquela situação. Eu estava a colocar peso, porque quem é que vocês acham que estava a ficar afetado ou afetada, né, com aquilo? Quem é que vocês acham que eu própria estava a envenenar, a me sentir desarmoniosa, a permitir, né, que aquilo, o impacto, né, me abalasse? Então, eu é que depois fiquei, não é, desarmoniosa, porque a outra pessoa, se calhar aquilo é a forma de estar dela, a outra pessoa, se calhar para ela aquilo é normal e está tudo certo, é com ela. Mas percebem como é que eu depois passei a ser uma vibração desarmoniosa, não é? Negativei a minha vibração porque não estava bem. E estes processos, nós às vezes fazemos isso, né? Uma vez. Agora imagina quando estamos anos e anos nestes processos. Porque isso até a nível celular, o teu corpo, a doença, sim. Porque nós retemos muita coisa, né? E estas questões reduzem a nossa vibração. E lá está, nós ficamos ali com uma ressonância, um quanto energético mais denso, fora as coisas que isso atrai, né? Mas pronto. Voltando aqui a essa questão, é nós percebermos, e é esta questão que eu quero te trazer, qual é o peso que tu colocas nas tuas situações, nas tuas experiências com as pessoas.
quanto peso é que nós colocamos nas coisas. E depois andamos ali a remoer ou a falar constantemente daquela pessoa, e porque ela não presta, e porque ela isto, e porque ela aquilo. E tu só te estás a envenenar a ti. Primeiro estás a dar uma grandeza, porque de facto tudo o que a tua mente, tudo o que tu colocas o foco, aquilo cresce. E se tu dás tanto poder a alguém ou a uma situação, essa situação domina-te. Porque se reparar, é mesmo a nível do mental, essa pessoa está a dominar-vos, né? Essa experiência está a ter um domínio sobre vocês. Então vocês aí já se afastam do vosso, desse mestre de si mesmo, porque já não estás a conduzir. Tu estás a ser conduzido, eu vou-te falar, né? Estás a ser conduzido para a bosta. Está a ser conduzido para a densidade, para criar lixo para a tua vida. E é isso de perceber como é que, quanto peso é que eu estou a colocar nas minhas experiências, nas pessoas. E às vezes tu levas tipo situações que já foram de anos e anos, e a pessoa continua ali a remoer naquilo. E é impressionante, né? Como é que a gente, em vez de focar uma energia para sair daquilo, solucionar aquilo, passamos a nutrir aquele sistema. Porque tudo o que tu colocas à mente, ele está sempre a repetir, está sempre a recriar aquilo, e tu estás sempre a recriar aquilo na tua vida. E era isso, né, que eu queria vos trazer, que era para perceberem quanto peso. Porque quando nós entramos nesse sistema do remoer e do ranhanhã, quando a pessoa está sempre a reclamar sobre as coisas, ela está sempre, é uma pessoa que coloca muito peso sobre as coisas, e às vezes nem é nada, né? Há pessoas que têm, é um vício que têm, e nem percebem como é que isso adoeça elas e ao meio, porque toda a gente sabe que, principalmente quando nós começamos, né, a ser esse silêncio interno, aquilo é como tu teres alguém ao pé de ti que está sempre a reclamar, é como se fosse um pedaço de vidro, e a outra pessoa está... Porque tu começas a perceber o quanto aquilo desgasta energeticamente o ambiente e as pessoas, né? Porque depois fica tudo irritado. Às tantas à volta está tudo irritado. E é essa questão que eu queria vos trazer, né? Qual era o peso que vocês estão a colocar nas vossas coisas, nas vossas vidas, nas vossas experiências. Porque a vida é também para nós compreendermos. Porque é que eu falei no início que há muitas coisas que para mim, não é? Eu já não me deixo abalar tantas vezes, porque acontece, não é? Nós somos humanos. Mas porque eu comecei, quando tu começas essa caminhada, tu começas a compreender, a ver além daquilo que te é apresentado. E tu começas a compreender, a tentar compreender os teus processos e o processo de outra pessoa. Então tu não trazes aquilo para ti. E depois, ainda sobre esta situação, sobre a questão, né, de nós estarmos depois a alimentar aquilo em vez de focar a energia para sair daquilo de alguma maneira, dissolver aquela experiência ou deixar de ter aquela experiência com aquela pessoa, com aquelas pessoas, e em vez de nós estarmos a caminhar para esse sentido, não, ficamos ali estagnados, né, no mesmo sítio, a nutrir a repetição daquilo na nossa vida, a nutrir a repetição daquelas pessoas, né? Tudo o que tu colocas foco e atenção é a forma como tu crias, estás sempre a dar energia, a colocar energia naquilo. E então eu estava a ver um vídeo, e no meio veio uma publicidade de um rapaz que ele ajuda as pessoas a empreender, não é? A lançar os seus produtos. E eu às vezes gosto de parar e ouvir essas publicidades porque
algumas não trazem nada, né? Mas há umas que quando eu sinto, né, eu paro e ouço, porque de facto aquilo traz assim, em tudo há consciência, em tudo, todos os sítios onde vocês possam imaginar há consciência. E então ele estava a fazer uma mentoria, não é? Com uma rapariga que ela tinha um produto para lançar. E ela era brasileira, mas não sabia se lançava no Brasil, se em Portugal e tal. E ele estava-lhe a trazer clareza sobre este processo. E ele perguntou-lhe quantos habitantes tinha Portugal e quantos habitantes tinha o Brasil. Porque ela, o facto de estar em Portugal, a viver em Portugal, ela, né, que deixava Portugal presente, até foi uma das expressões que ele utilizou na vida dela. Mas ele perguntou-lhe isso, quantos habitantes é que tinha. E então ela disse que quantos habitantes é que tinha e tal. Eu não sou boa para números, tá? Eu não lembro, não vem me xingar, porque eu não interessa. Eu foquei ainda só naquilo que é importante. E então ele percebeu, né, trouxe aqui a informação de que Brasil tinha 20 vezes mais o número de habitantes que Portugal. E ele disse, então o quanto é que vale tu estares a focar em um para perder 20, não é? Ou então tu tens, não sei se era uma questão de cabelo ou não, mas o exemplo que ele até deu foi, tu tens 20 pessoas que gostam de cabelos lisos e uma que gosta de cabelos encaracolados. Tu preferes investir em 21 de cabelos lisos ou nessa uma que gosta de cabelos encaracolados? E ele depois utilizou essa expressão que é, às vezes, no início, ou seja o que for, e há situações em que mais vale tu perderes a guerra para venceres a batalha. E aqui, nesta situação, neste exemplo que eu estou a dar, que eu estou aqui a dizer relativamente a nós, às vezes estamos focados, né, a gastar energia em pequenas guerras, porque vamos responder, porque vamos contra-atacar, porque não vamos levar desaforo, porque blá, 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 que não muda nada. Atenção que não estou a dizer que não é necessário. É necessário sim, às vezes pôr ordem é sim senhora, a pessoa dar uma resposta ali à altura. Mas eu estou a falar em desperdício de energia, não é? Em que tu podes focar em sair daquela situação, em tirar aquela pessoa da tua vida, ou tu saís da vida daquela pessoa, porque às vezes nós estamos tão centrados de que eu quero que essa pessoa saia da minha vida, e será que nós queremos sair da vida daquela pessoa? Mas isso é conversa para outros vídeos. E a ver isso, né? Quando é que nós definitivamente vamos começar a olhar para a batalha, né? Para vencer a batalha, e largar os mimimis e estar ali de volta de conflitos diários que não acrescentam nada, e não estamos a focar no grande, naquilo que vai nos trazer de facto a libertação daqueles processos. E é isso, minha gente gira. Era essa a partilha. Beijos, não coloquem peso nas coisas. Vivam, experienciem a vida, tentem compreender os processos. E é focar realmente para nós vencermos as nossas batalhas e não andar em pequenas guerrinhas que não acrescentam nada. Beijos! Mua!